voltamos e hoje conversando com a nossa querida Ivani Lima, falando da espiritualidade e, no geral, dos nossos irmãos animais. Ivani, então vamos falar realmente da espiritualidade dos animais, desse negócio de mediunidade. Os animais são médiuns? Têm mediunidade? Eles não são médiuns de trabalho, né, Celina, como a gente chama de mediunato. Mas eles têm uma percepção extrasensorial e eles podem ver os espíritos, sim. Sim, né? então eles veem, né? Com certeza. Nós tivemos um caso interessante no nosso trabalho, que uma moça que nos procurou, que inclusive queria doar o seu cachorrinho, porque estava atacando ela direto, né? E a gente achou um pouco estranho aquilo. Na hora que ela foi tomar o passe junto com o bichinho, primeiro que o bichinho ficou quieto na hora do passe. Sim. E aí nós vimos, foi permitido, a espiritualidade permitiu que nós víssemos o que estava realmente acontecendo. Nós vimos um espírito infeliz que estava perturbando a mulher. E ele ficava bem atrás, provocando. Nós percebendo aquilo, imediatamente o cachorrinho começou a rosnar. Então a gente percebeu que ele não estava atacando a mulher, ele estava defendendo a mulher. Sim. Do espírito. Em um certo momento a gente percebia que ele não estava mais vendo a mulher na frente dele, que ele só conseguia ver o espírito. Então ele estava defendendo. Nós aconselhamos a pessoa a procurar um tratamento espiritual, sim, de desobsessão. Ela foi. Em uma semana, Celina, é impressionante. Ele já teve uma melhora, disse que naquela semana ele já não atacou. Mudou completamente a situação. E a gente percebe a importância dos animais. Eles, inclusive, denunciam uma coisa errada que está acontecendo na nossa casa, muitas vezes, né? Sim. Que a vibração não está boa, que a gente... Ela não fazia o evangelho já há muito tempo. Eles devem participar do evangelho? Com certeza. E é engraçado que eles nos lembram do evangelho, né? Muitas vezes a gente esquece o horário e tal, eles ficam paradinhos. Até no nosso trabalho, né, Celina? Eles ficam comportadíssimos. Muitas vezes a gente tem que pedir para a pessoa ficar quieta e eles estão lá sentados na cadeira. É impressionante. Então é importante eles também receberem o tratamento de passe, água fluidificada. Como dizia o Herculano, ele fala assim, no livro dele, Mediunidade, eu acho perfeita essa frase. Não podemos atribuir aos animais a condição de médiuns, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade. E o passe é um dos benefícios, né? Sim. Porque não é um tratamento espiritual especificamente para animais, que é o que a gente muitas vezes recebe críticas. É para todos. É para uma família inteira. Porque o animal não vai para o trabalho sozinho. Exatamente. Ele vai com alguém. Né? Então, e assim, geralmente ele está denunciando um problema grave que está acontecendo na família, né? E através dele eles recebem ajuda, como eu disse no começo, voltam a acreditar na espiritualidade, voltam a fazer o evangelho no lar, e a gente sabe que o evangelho no lar é importantíssimo para o equilíbrio, muita gente, né? ainda acha que os cachorrinhos, os animaizinhos que estão dentro de casa, tiram energias negativas dos seus tutores ou de uma situação. Como é que você explica isso? Isso, na verdade, não existe, né, Celina? Eles chamam de catalisadores de energia negativa. Se a gente for pensar que eles puxam para eles uma coisa que seria para nós, seria a mesma coisa que blasfemar contra Deus. Deus não vai permitir nunca que uma de suas criaturas sofra injustamente. O que é para nós de responsabilidade nossa, é nosso. É nosso. O que eles fazem é perceber o que está acontecendo. Eles não são catalisadores de, por exemplo, uma doença, um câncer que tinha que ser para mim, ele me protegeu, pega para eles. Não, isso não existe. Mas eles podem sentir uma influência negativa na casa, sim. E podem até chegar, muitas vezes, a adoecer com isso. Mas isso é uma questão da energia, que acaba afetando uma família inteira dentro de casa, né? E sobre a eutanásia, hein, Ivani? Triste isso, né? Olha, Celina, eu vou tentar ser bem breve, mas eu vou usar as leis de Deus para isso. Uma das leis de Deus, né, que Moisés trouxe para nós é não matarás. Será que ele falou exatamente em relação só aos seres humanos? E aí a gente pensa, será que os animais não merecem os benefícios do milagre? Ou será que é só a gente que merece? Então, assim, a desculpa que é dada é que eles não têm expiação, ou seja, eles não têm erros do passado a serem resgatados. Mas eles têm provas. E a gente sabe que o sofrimento é uma prova de evolução para eles, né? Não pode esquecer que nós estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, o que acontece? Os animaizinhos, se a gente pensar num Deus que é todo justiça e todo bondade, ele não vai permitir que nenhum bichinho sofra
injustamente e sofra além do necessário para a sua E evolução. mesmo porque situações podem modificar em cima da hora, como nós conhecemos vários casos. Exatamente, né? Então nós vemos vários casos, né? Até do Chico Xavier, que ele pede para o gato ir embora da casa dele, só voltar depois das 10 da noite, porque o pessoal da comunhão na época queria, o veterinário sugeriu uma eutanásia, e o pessoal da comunhão espírita queria sacrificar o bichinho, né? E ele disse claramente, isso está no livro Chico, Amigo dos Animais. Eu não concordo, né? Então ele pediu para o gato só voltar depois das 10 da noite, porque daí ninguém ia conseguir pegar ele, né? E o gato só voltava depois das 10 da noite. Entendem, né? Entendem. Então, assim, e uma coisa me pegou muito forte quando eu li um texto de um veterinário chamado Juan Agustín Gomes, do Rio de Janeiro, que não é espírita, mas ele fala assim, geralmente as pessoas não estão presentes nesse momento. Se tivessem presentes e olhassem nos olhos daquele bichinho, veriam. Então, a minha posição e a posição, no meu ponto de vista, Celina, da doutrina é os animaizinhos, eles não merecem ser traídos por nós, né? Sim. Será que eles não ficariam mais felizes se nós estivéssemos com ele até o final de sua vidinha? E se nós realmente acreditarmos em Deus, a gente vai saber que ninguém sofre à toa. Igual quem sofre um acidente, eu que já sofri um acidente, não me lembro de dor. Então, eu fiquei até, né? Não me lembro de dor nenhuma, Celina, nenhuma. E, ao mesmo tempo, a gente pensa na questão dos animais, será que eles sofrem? Ou será que a espiritualidade não Também retira não o socorre espírito deles antes do desfecho? E a gente percebe que a agonia maior é da pessoa e não do animal. Com certeza. Ivani, querida, com as suas considerações finais para quem pretende ter um animalzinho, para quem está aí sofrendo muito de saudade daquele que se foi, que muitas vezes pode voltar, né, muito mais rapidamente do que a gente imagina. E também já deixamos aqui o nosso agradecimento, a nossa honra de você estar aqui com a gente, participando do Dualidade, que esse encontro possa se repetir muitas e muitas vezes. Nossa, é um prazer enorme, foi uma honra estar aqui com vocês e agradeço muito pela oportunidade, né? O que eu poderia dizer, Celina? Mas que as pessoas se lembrem do amor, né? Eu me lembro, só consigo me lembrar da última palestra do Marcel Benedetti, e que ele deixou um texto assim que, na minha opinião, foi um dos textos mais lindos que ele deixou, parece que foi proposital, um pouco antes do seu desencarne, que ele fala assim: no dia que nós aprendemos a amar os animais, a tratá-los como irmãos, significa que nós vamos estar aprendendo a respeitar a nós mesmos como irmãos. E nesse dia não haverá mais crime, não haverá mais assaltos, não haverá mais nenhum tipo de coisa ruim aqui na Terra. E aí sim, nós vamos estar preparados para esse mundo de regeneração. Então, muito verdade, muito lindo. Nós vamos deixar, eu queria deixar essa frase, né, esse grande amigo, que me ensinou tudo o que eu sei sobre a espiritualidade dos animais, né? Obrigada, querida. E você participe conosco. Mande suas dúvidas, suas críticas, sugestões para dualidade@tvmundomaior.com.br. E para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior e o facebook.com/TV Mundo Maior, para você compartilhar e deixar também seus comentários. Nós esperamos você no próximo Dualidade. Obrigada pela sua companhia e até lá.